Nós estamos vendo ensinamentos do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman sobre o significado místico da importante mitzvah do estudo da Torá. O que significa em termos espirituais mais profundos o estudo da Torá, qual o efeito cósmico que causa o estudo da Torá e o efeito espiritual a nível pessoal, individual, para cada um de nós, quando estudamos a Torá. Qual o poder espiritual da Torá? Então aqui nós vamos abordar mais um trecho selecionado dos discursos racídicos pronunciados pelo Alter Rebbe, transcritos pelos seus discípulos, quando ele elabora esse assunto, vendo um prisma adicional, além daquilo que nós já aprendemos anteriormente. Aqui ele nos diz, para entendermos o que de fato representa a Torá, precisamos entender antes o que significou e o que representou a entrega da Torá, a outorga da Torá. Nós sabemos na prática que o momento da entrega da Torá é um divisor de águas, não só na história do povo de Israel, do povo judeu, mas da história de toda a humanidade, uma revelação inédita de Deus, quando Deus se manifesta diante de milhões de pessoas ao vivo, todas viram, ouviram, presenciaram, vivenciaram, mas mais do que os efeitos especiais, por assim chamar, que envolveram essa revelação, a própria entrega da Torá em si, ela inicia uma nova era para a humanidade, mas temos que entender em termos espirituais o que de fato significou a entrega da Torá. Mais alguma coisa, seguindo no estilo dos discursos racídicos, que primeiro eles lançam uma série de perguntas, propõem perguntas, questões que só mais tarde serão respondidas após uma introdução, depois de elaborar o assunto, as respostas vão surgindo automaticamente e naturalmente. Então, mas aqui estamos ainda na fase das perguntas, então também questionam o Alter Rebbe, é necessário entender também o que disseram os nossos sábios de abençoada memória. Assim dizem os nossos sábios que quando uma alma é recepcionada no pós-vida, depois de 120 anos aqui no plano terrestre, no corpo físico, depois do falecimento, quando uma alma ascende às alturas celestiais, então lá há um período e uma fase de julgamento, avaliação, etc. E a partir disso vai se destinar, vai se prescrever o endereço para onde a alma vai. Então, eventualmente, para o Gan Eden, para o paraíso. Porém, existem condições, existem os pré-requisitos para obter, por assim chamar, o visto de entrada para esse Gan Eden, para esse paraíso celestial, espiritual. Sobre isso dizem os nossos sábios que é feita lá uma afirmação em relação à alma que passou por esse mundo terrestre, aqui no corpo físico, quando ela termina a sua missão, então se afirma diante dela e se afirma diante de todas as almas, Ashrei mi sheba lekan betalmudo beyado. Bem-aventurado, sorte, feliz, aquele que chega aqui, que chega às portas do paraíso, que chega no plano espiritual, celestial, trazendo junto consigo o seu estudo na mão. Isso é interessante, não é? Como se a gente dissesse, como uma criança que vai para a escola. Hoje as crianças talvez levam consigo o iPad, outras coisas, mas, como dizendo, uma criança vai para a escola, não esqueça de trazer o livro na sua mão, não é? O livro de história, de geografia, da matéria que você vai estudar, vai aprender. Então, da mesma forma, dizem os nossos sábios, traduzindo ao pé da letra, feliz aquele que chega aqui é no plano celestial, junto com o seu estudo, mas literalmente traduzindo, trazendo o seu estudo na mão. E aqui isso se refere ao estudo da Torá. Mas sobre essa afirmação dos nossos sábios, que assim é dito para diante das almas, para as almas no plano espiritual, ele nos diz aqui também
para entender o que representa a essência da Torá, e assim nós vamos entender também o que significou a outorga da Torá, o momento da entrega da Torá, qual o efeito que representou, que trouxe sobre a humanidade. Então, primeiro precisamos elaborar o entendimento sobre esse dito dos nossos sábios. Aqui, quando os nossos sábios dizem feliz aquele que chega aqui nos céus com o seu Talmud na sua mão, com o seu estudo às mãos, משמע שכדי לקבל השכר בגן עדן לא מספיק מה שאדם למד תורה בעולם הזה, אלא צריך להיכנס לגן עדן ביחד עם תלמודו בידו. Então, isso dá margem de interpretação e de entendimento para nós que, pelo visto, não basta apenas a pessoa ou a alma chegar nas alturas celestiais tendo estudado Torá nesse mundo. O estudo da Torá é considerado o alimento da alma, isso é algo essencial para a ascensão e até a retificação da alma que esteve aqui incorporada num corpo físico. Mas não basta apenas ter estudado Torá, para que a pessoa possa adentrar ao Gan Eden, ao paraíso, é necessário também que ele traga consigo o Talmudó Beyadó, o seu estudo nas suas mãos, na sua mão. E isso faz referência ao Talmud, ou ao estudo da Torá, nos seus aspectos mais práticos e funcionais, nos aspectos terrestres materiais, todas as questões de ordem prática, de ordem física, material, a que se refere o Shulchan Aruch, o nosso código de leis, que traz o resultado das controvérsias na Mishnah, na Gemara, por extensão o Talmud. Então isso significa Talmudó Beyadó, o estudo que está nas suas mãos, um estudo prático, um estudo funcional. O estudo das discussões talmúdicas até as conclusões aláhicas, as conclusões na legislação judaica de como proceder, como se conduzir na prática. Então, sobre isso pergunta o Alter Rebbe, aparentemente esse tipo de estudo, o estudo na mão, que está bem na mão, estudo de ordem prática, não é estudo inspiracional, não é um estudo místico, não é um estudo que faz a mente ou o coração vibrar. São estudos, o estudo na mão, não, o estudo prático, são estudos das leis que regem a nossa conduta no dia a dia, aparentemente coisas simplórias da parte trivial da nossa existência. Diz, isso parece contrastante, e quando nós estamos às portas do Gan Eden, por assim dizer, as portas do paraíso celestial, o que acontece no paraíso celestial, conforme descrito nas profecias e pelos nossos sábios, lá, mitangim migilu yoren sof baruchu, as almas têm um grande prazer e regozijo, as almas elas têm um deleite muito grande por estarem captando revelação da luz infinita de Deus. Então, por que é necessário nesse estágio? Porque é uma pré-condição, um requisito que a pessoa, que a alma chegue lá com o estudo na mão, ou seja, com o estudo prático das coisas funcionais que eram necessárias aqui nesse mundo terrestre. Que são todas aquelas leis que estão revestidas nos assuntos mundanos e terrestres, que às vezes são leis até que versam sobre litígios entre pessoas, discussões e questões empresariais ou questões de compra e venda ou de trabalho, leis trabalhistas, empregados, servos, ou até as leis práticas que regem as mitzvot, o tamanho do tefilino, a qualidade da lã do tzitzit e assim por diante. Então, ele diz que isso parece um pouco contrastante quando a alma já está desprendida do plano físico e terrestre e a alma se encontra diante de Deus no Gan Eden, prestes a receber a sua recompensa no paraíso. Como nós falamos, no que consiste essa recompensa? Que a alma tem um grande prazer por usufruir da luz da Shekhinah, da luz infinita de Deus, de um reflexo da luz divina, que é chamada na linguagem cabalística Or Ein Sof Baruch Hu, a luz infinita de Deus. Por que aqui é necessário a pessoa trazer o boletim da escola ou
não é, dos primeiros anos do seu estudo e aprendizado, ou trazer junto consigo o estudo prático. Por que que isso serve de visto de entrada para usufruir da luz infinita de Deus, da Shekhinah? Enquanto que Talmudot Malachot HaTorah Shelamad B'Olam Hazeh, aqui nós falamos o seu estudo. O estudo nas mãos significa o estudo prático, que se refere a todas as coisas, as alachot, leis que a pessoa aprendeu, estudou aqui nesse mundo físico terrestre. De fato, são leis bíblicas, são leis da Torá. E essas leis contêm a sabedoria divina. E como nós já vimos anteriormente, a própria essência divina está revestida nessas leis, está investida nelas. Mas aqui, todas essas leis, elas vêm embaladas, elas estão revestidas em assuntos físicos, terrestres, materiais. Né? E isso em contraste com a parte mística, esotérica da Torá, que versa sobre assuntos abstratos, sobre assuntos espirituais, sobre assuntos elevados e sublimes. Então, Talmud, Mishnah, Gemara, a própria Halachá, não são os mistérios da Torá, a parte profunda da Torá, a chamada alma da Torá no Zohar. Não fala de assuntos espirituais, místicos, esotéricos, mas sim, como nós falamos, são leis práticas do nosso dia a dia que versam sobre assuntos terrestres de ordem material, que aparentemente isso nada tem a ver com o plano espiritual do Gan Eden, do paraíso celestial, que é um campo, um mundo completamente espiritual. Então, qual a ligação? Por que são necessárias essas leis, essas halachot, o conhecimento dessas leis? Por que a alma precisa vir junto com isso? Ou por que ela precisa ser portadora desse conhecimento para poder então usufruir do Gan Eden, do paraíso? Então, qual a ligação das leis da Torá, o que significa o Talmud na mão, as leis práticas, com o prazer e deleite espiritual que as almas têm no paraíso celestial? E uma terceira pergunta que o Alter Rebbe nos lança, é necessário entender também a respeito do estudo da Torá, aquilo que disseram os nossos sábios, Shekol mi she'efshar lo la'asok b'Torá ve'ein osek. Os nossos sábios, eles trouxeram uma afirmação muito grave em relação àquele que negligencia o estudo da Torá. Afirmaram assim os nossos sábios, todo aquele que lhe é possível se dedicar à Torá, estudar a Torá e não o faz, Alav Neymar, disseram sábios, sobre ele se aplica um versículo da Torá, um versículo muito forte e severo, versículo que diz, um versículo bíblico que fala que Dvar Hashem Bazá, essa pessoa desprezou a palavra de Deus, a karet tikaret nefesh, e a sua alma será ceifada, será cortada. Isso compromete a sua própria vida. Então, diz o Alter Rebbe Vezetamu Alichorá, à primeira vista isso é muito surpreendente, isso é muito difícil de se entender. דמאחר שמי שאי אפשר לא לעסוק בתורה כל כך יוצא לחובתו בפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. É conhecido uma lei que rege o assunto de estudo da Torá, que uma pessoa está tão ocupada com a sua parnassá, com o seu sustento, e ele tem que trabalhar 10 horas por dia e mais o tempo que leva para se deslocar e chegar e voltar para casa, enfim. E ele simplesmente não tem tempo de estudar Torá. Mas todo mundo tem que estudar Torá. Uma parte do dia e uma parte da noite. Há um versículo bíblico que diz: você deve meditar, refletir na Torá dia e noite. Então, pelo menos um horário de dia, um horário de noite. Então, uma pessoa que não dispõe de tempo, falta de disponibilidade, mesmo que ele estuda um capítulo, algumas linhas de manhã e algumas linhas de noite, com isso ele cumpre a mitzvah de estudo da Torá dia e noite. Então, uma vez que nós conhecemos essa halachá, que há aqui um patamar mínimo para a pessoa poder cumprir a mitzvah de estudo da Torá dia e noite, pergunto ao Alter Rebbe, lama haefshar lo la'asok ve'ein osek, gadol avono kol kach, lomar alav karet tikaret. Então, por que essa pessoa, que talvez ela dispunha de tempo, ela tinha tempo disponível, tinha a possibilidade de estudar, talvez até algumas horas por dia, e não fez,
Tudo bem, ele não estudou todo o tempo que ele tinha disponível, mas ele estudou alguma coisa. Comparando e confrontando com aquele que estudou apenas algumas linhas de manhã ou à noite, ele na prática fez muito mais. Mas aqui diz o Talmud, uma pessoa que não estudou tudo aquilo que poderia estudar, isso é altamente comprometedor para ela, para a sua alma. Então, diz o Alter Rebbe, é necessário entender o porquê da gravidade desse assunto.